Estamos com os irmãos aqui nessa linda festa, adorando e exaltando o nome do Senhor. Vamos adorar. Oh, glória a Jesus! Aleluia! Aleluia, glória a Deus! As lutas vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é fim. A tua fé, mesmo fraca, ela é forte.
leva a paz a minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente. Eu continuo aqui me
Montoinha há alguns anos. E a gente goza de uma amizade, mas eu não tive ainda a oportunidade de vir aqui visitar a congregação do Monte Ridge, e aprovo o Senhor nessa noite estar aqui com vocês. Louvo a Deus pela vida da Thaís, achou o canal aí, que fez essa mediação aí, essa ponte, para que a gente estivesse aqui hoje com os irmãos. O pastor Nonato nos entrou em contato com a gente, perguntando se é possível a gente estaria aqui hoje. Eu demorei um pouco para responder, mas falei para ele que era possível. E estamos aqui para somar juntos. Eu acredito que já o que ouvimos aqui, ministração de louvores, adoração dos irmãos, é o suficiente para que o culto atenda toda a expectativa, festa bonita dos irmãos, das irmãs, sempre de oração, uma temática muito necessária para os dias atuais, o envolvimento da oração, do departamento. Isso faz com que a igreja tenha a sua firmeza, glória a Deus, e seja consolidada e viva também os princípios de Deus, e assim a gente vai vencendo. Louvo a Deus pela vida da Thaís. Thaís é uma criança que a gente conheceu desde o seu nascimento, né? Ali apresentando, batizamos e casamos também com o Leandro. Eu disse: Thaís, você está abençoado, é um menino de sorte. Arrumou um rapaz decente, não sei se eu posso dizer isso, né? E acertou. Eu parabenizo aqui a família do irmão Atério, Mariette, que a Thaís, esse lugar tão escondido, irmão, foi até ruim para chegar aqui, meu irmão. Meu Deus, botei um GPS aí, eu estava para desistir do caminho, eu tô gente no caminho ali, eu disse: meu Deus, estou com pena dos irmãos que me trouxeram, eu estou indo de carona. Glória a Deus. Mas chegamos até aqui. Parabéns aqui a Thaís. E é uma família muito abençoada. Família muito abençoada. Esse casamento que é feito hoje através de contato pelo Facebook, pelas redes sociais, desconfia um pouco, né? Mas até que deu certo, ó. Deu tudo certo. E depois que a gente tomou conhecimento, a gente ficou assim um pouco preocupado. A Thaís, a menina da igreja, crente, muito crente. Mas depois a gente teve o conhecimento e o privilégio de conhecer aqui a família do esposo da irmã, o Leandro. E é uma família que a gente aprendeu a amar. É um povo amável, um povo abençoado. Glória a Deus. Eu senti muito honrado de ser convidado para estar aqui, não para pregar, para visitar vocês, estar aqui dando glória a Deus junto com vocês. Haja visto, quero agradecer pela confiança, também pela consideração. Louvo a Deus aí pela vida dos irmãos que vieram com a gente, minha esposa, a Kelly. Ele falou: traga cantores aí. Eu disse: Senhor, vou levar, a irmã que louva o Senhor. E os irmãos que vieram com a gente, Montoinha, a família, a irmã Janaína, o Zé Augusto, que é o nosso tecladista, a nossa mentora ali, a Rosana. Os irmãos, minha filha, eu disse: vocês vão comigo. Nesse dia que você ligou, nós estávamos na igreja ensaiando. Aí eu perguntei: vocês vão comigo? Vamos lá, não estão me convidando. Aí afirmaram que ia, eu fiquei mais corajoso, né? Aí chegou o dia, enfim, os irmãos, quero agradecer aí pela companhia. Meus amados, vamos para a palavra. A gente está aqui para trazer também uma palavra para a igreja. É uma festa bonita, conjunto, departamento abençoado, senhoras. E até que eu não poderia muito rejeitar esta oportunidade, até porque eu entendo que o trabalho está sendo feito coberto de orações. É um departamento que a gente não tem que pregar para eles. Glória a Deus, porque eu tenho certeza que eles estão intercedendo, estão orando, oraram pelo trabalho. Hoje não é muito fácil fazer festa. A gente faz festas, qualquer festa que a gente considera uma festa simples, é uma preocupação, tem toda uma ornamentação, todo
uma programação, um cronograma, isso traz uma preocupação. Mas Deus abençoe as irmãs pela linda festa. Senhor Deus continue abençoando poderosamente a vida aqui dos dirigentes, do supervisor, nosso querido irmão Nonato, esse homem tão abençoado por Deus. E para nós é uma alegria. Meu amigo, o pastor Zé Alberto, que nós temos o privilégio de gozar da amizade. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida do pastor. Queridos irmãos, estamos aqui com a permissão do Senhor e também do pastor. Eu creio que o irmão comunicou com o pastor e a gente estar aqui debaixo das orações dos irmãos. Amém? Amém. Não vai ser cansativo, não vou demorar, senão vocês dormem. Glória a Jesus. Ore, se você quiser dormir, ore, viu, por mim. Deus dá graça aqui, né? Queridos irmãos, essa temática de oração, ela não é muito difícil de falar. Falar de oração é um dos trabalhos que fundamenta todo o Evangelho. O Evangelho ele foi sustentado, criado debaixo de oração. O autor do Evangelho, o autor da graça, o autor das nossas vidas, iniciou todo esse ministério através de orações. O nosso Jesus, nosso exemplo clássico, nosso exemplo de oração é o Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu quero deixar dentro da temática que fala de perseverança. Glória a Jesus, que está, às vezes, a vitória está em perseverar. Eu quero trazer um versículo encontrado no livro do apóstolo Tiago, no capítulo 5, dentro desse contexto, e o versículo 15, que diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos, 6 meses, não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Queridos irmãos, a palavra de Deus está trazendo toda a motivação e incentivo de oração. Aqui está o apóstolo Tiago escrevendo exclusivamente para seu povo, para sua nação, para os judeus, em meio a crises que eles enfrentavam na época, principalmente sobre a opressão da perseguição que a igreja passava na época. Eles eram contemporâneos por uma perseguição ferrenha, em que muitos perderam a sua vida por amor ao Evangelho. E o apóstolo Tiago, ele foi inspirado por Deus para destinar uma epístola, uma carta para os irmãos que estavam passando por esse aperto de perseguição. E ele não teria uma outra indicação, orientação, a não ser: só tem uma forma. Nós não vamos encontrar ninguém que vai favorecer a vida cristã e vai facilitar. Nenhum imperador, nenhuma autoridade, não adianta interceder a eles, não adianta pedir para eles maneirarem, não adianta pedir para eles pararem com os martírios. Eles não vão nos ouvir, eles não vão nos atender. Então vocês estão com medo, assombrados, vocês estão temendo perder a vida. Olha, já perderam muitos irmãos e famílias. Mas eu quero trazer para vocês uma orientação, um incentivo, que vocês não deixem de orar, porque a única solução, a última saída, o último apelo é clamar pelo Deus Todo-Poderoso, que Ele se levante a favor do nosso povo. Aleluia. E Ele vai incentivar o povo a ter fé. Gente, nós estamos morrendo pela fé. Estamos morrendo porque confessamos, não negamos o Senhor. Aí ele vai trazer algumas orientações
E alguns exemplos que nós poderíamos pegar na Bíblia, exemplos de pessoas que usufruíram, glória a Deus, no momento de angústia, no momento de aperto, no momento de dor, no momento de morte, martírio, eles apelaram para a oração. Luta, problema, doença, elas não são somente origens de pecados, porque pecado. Mas ele vai dizer, mas se houver alguém cometido algum pecado, o Senhor vai perdoar. Glória a Deus. Ele vai incentivar nisso por motivo nenhum. Vocês devem deixar de orar e de buscar ao Senhor. Uma certa vez, o Senhor Jesus estava, glória a Deus, curando uma pessoa, curando um paralítico. E ele foi dizer para ele, está curado? Não. Ele vai dizer, está perdoado seus pecados. Eles começaram a blasfemar, a murmurar no seu coração. E Jesus disse assim, por que vocês estão murmurando? Por que vocês estão duvidando? Qual é o mais fácil eu dizer para esse homem se levantar? Eu pedir para ele se levantar, ou eu perdoar os seus pecados? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu te digo, se levante, bendito seja o nome do Senhor. E o homem se levantou. Então, queridos irmãos, não existe império romano, não existe pecado, não existe demônios, não existe enfermidade que possa parar o crente. O crente está munido por Deus, protegido pelo Senhor, e a oração do justo remove montanhas. Eu quero continuar apelando para as orações, até que tem um momento na vida, meu Deus do céu, se não for as orações a gente morre. Se não for as orações você desiste de tudo. Glória a Deus. E aí, queridos irmãos, ele vai usar um dos personagens mais citado, vamos dizer assim, mais conceituado, um dos profetas mais conceituados de toda a história bíblica, profeta Elias. Ele vai citar o exemplo dele. Ele vai dizer, olha, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, ele era humano, mas ele pediu que não chovesse, e o Senhor ouviu sua oração. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou novamente, e a terra recebeu a chuva. Ou seja, Deus mandou chuva. E eu pensando bem, queridos irmãos, o apóstolo estava trazendo um exemplo de um grande homem da Bíblia, profeta Elias. E é pensando no seu ministério de oração, no seu exemplo de profeta, de homem de Deus, que eu fiz uma reflexão por que o apóstolo Tiago estava citando esse homem como exemplo de oração, como exemplo de um líder, de um servo, glória a Deus, submisso, mas sempre atento às orações. E eu fui estudar um pouquinho sobre o seu ministério de oração e de profeta. Quem era esse homem? Quem era Elias? Elias era uma simples pessoa. Ele não se apresenta na Bíblia assim como um homem graduado, nem como um dos profetas com a genealogia já bem assim destacada. Ele não aparece ninguém, parece que é um homem que não tem nem família. Mas ele surgiu em um dos cenários mais críticos do povo de Deus: crise política, crise espiritual, crise familiar, crise sacerdotal, uma crise profética, uma crise de uma perseguição ferrenha que o povo de Deus passava. E é exatamente nessas horas que Deus vai ter que usar alguém, glória a Deus, porque Deus tem um povo na terra, Ele tem alguém na terra, e esse povo, sempre o Senhor vai se levantar ao seu favor, usando alguém, e Ele vai usar exatamente esse profeta, e ele vai aparecer lá no palácio, certamente, do rei Acabe. Acabe todos conhecem, que foi um dos reis de Israel mais ruim de Israel. Casou com uma bruxa
com a ímpia, glória a Deus, mas continuava exercendo a sua função de monarca. Mas o povo de Deus estava perecendo. Não existia mais a busca ao Senhor, não tinha mais oração, não tinha mais profecia, não existia mais aquele temor sacerdotal. Estava um caos, estava uma crise, estava um problema, e Deus aparece usando esse servo, e ele vai lá encontrar-se com Acabe, e ele chega diante de Acabe. Acabe não conhece Elias, e ele vai dizer assim: olhe, vive o Senhor, em cuja face eu estou, que não vai cair uma gota d'água, não vai chover, senão segundo a minha palavra. Sim, homem de fé, homem de coragem. Meu Deus, esse homem corajoso, sabe por quê? Porque ele teve coragem de desafiar o sistema. Meu irmão, era um sistema cruel, era um sistema de ditadores, aonde o povo de Deus tinha perdido todas as orientações do Senhor. Agora Elias tem essa coragem de aparecer e entregar o recado de Deus para o rei. O que acontece? Após esse recado que esse homem de oração entrega ao rei, sim, a sua vida estava agora ameaçada, claro. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso é aquele que se responsabiliza pelo que ele fala. Ele se responsabiliza pelo seu povo. E ele vai dizer: Elias, não fique aí. Elias, você é muito corajoso, sim, aleluia, mas você não vai ficar aí. Eu vou te esconder. Todos vocês conhecem a história, não precisa falar mais disso. E ele vai para um lugar aonde o Senhor deu o endereço. O Senhor entregou o endereço para eles. Você vai agora lá para esse lugar. Todos sabem que ele vai para aquele ribeiro. Lá tinha água, sim, porque haveria a partir de então uma seca terrena terrível, que vai faltar comida, vai faltar água, vai faltar provisão. Mas o Senhor disse: você vai para lá, você vai ficar lá até a minha ordem. Você vai beber da água que está lá, da água que jorra naquele ribeiro, e eu vou ordenar os corvos que levem comida para você. Irmãos, eu tive assim fazendo reflexão sobre isso, essas loucuras de Deus, porque as loucuras de Deus são mais sábias do que a sabedoria dos homens. Por isso que nem muito crê no que está escrito, porque parece loucura as coisas de Deus. Deus usa um homem desse iletrado, um profeta dessa expressão, agora vai proteger ele no lugar que era fácil de encontrar, porque logo, se faltar água, todos vão lá para a água. Mas Acabe procurou em todo canto, colocou seu exército em busca, aleluia, do profeta, mas não encontrou. Sabe por que não encontrou? Porque o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por isso que eu digo, meus irmãos, igreja que ora, igreja que está na direção de Deus, descanse no Senhor, porque é o esconderijo do Senhor. Ninguém te encontra, ninguém te acha, só o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E ele continua lá escondido, irmãos, escondido, bebendo uma água, protegido. E agora imagine, de manhã os corvos vinham trazer comida para ele. A Bíblia diz que eles iam trazer pão e carne. Pão e carne, que loucura! De manhã pão e carne, à noite pão e carne. Eu não sei aonde esses animais, porque o profeta Jonas estava ali muito à vontade. Deus vai usar um bichinho bem pequenininho para tirar todo aquele empolgamento do profeta. Deus é esse que usa. Pronto. Se Deus usa esses animais, usou até um leão para matar um profeta. E se ele usa, glória a Deus, todos esses animais que não faz sentido às vezes, por que ele não pode usar você? Por que ele não pode usar eu? Por que eu vou me limitar? Aleluia! Se Deus quer usar nessa geração, oh glória a Deus, mulheres e homens de Deus, eu sei que Deus vai usar para impactar
essa nação. O homem de Deus está comendo pão e carne levado por um escovo. Está lá, servo de Deus, um homem perseverante, ele está lá. Mas, irmãos, naturalmente pode acontecer, o rio secou. Como seca o rio, o Senhor agora vai tomar outra provisão. Ele vai falar para ele: Elias, secou, eu vou te dar outro endereço. Dá o endereço, você vai para cá. Ele vai agora no endereço de Deus. Quando ele chega lá, era aquela viúva, pobre viúva, estava tirando lenha, catando cavaco. E ele foi até a casa e disse: me dê água. Ela vai dar água para ele. Depois ele disse: me dê pão, quero comer. Fome. Ela disse: água tem, mas pão não tem. Olha, tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija. Vou fazer um bolo para mim e para meu filho. Aí vamos se despedir, porque nós vamos morrer, porque não tem mais nada. E ele disse assim: você vai fazer o pão primeiro para mim, faça para mim primeiro. Que coisa, que loucura, né, irmãos? Faça para mim primeiro, porque assim diz o Senhor: não faltará a farinha na panela, nem vai faltar azeite na botija. A mulher creu na palavra do profeta. Ela vai lá, ela faz o bolo que era dela, ela vai e entrega para o profeta. Ela acreditou. Diz a palavra de Deus: daquele dia em diante não faltou mais a farinha na panela, nem o azeite na botija, até o dia que deu manda chuva. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E esse homem de oração, esse servo de Deus, está a todo vapor, porque Deus está cuidando dele em todos os momentos. O que aconteceu? O menino morre, o menino morreu. E ela chegou para o profeta e disse: profeta, o que foi que eu fiz? Qual é meu pecado? Não bastasse, o menino morreu, meu filho morreu. Ele vai lá, ora pelo menino, e o menino é ressuscitado. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Elias passou no mínimo 3 anos escondidos, 3 anos até a chuva vir. Um dia o Senhor fala com ele e diz: você pode voltar agora e se encontrar com Acabe. Ele vai e se encontra com Acabe. Quando ele se encontra com Acabe, Acabe diz: tu és o perturbador de Israel, por tua causa a desgraça, a miséria aconteceu no país. E ele vai dizer: não, perturbador é tu, porque tu deixou o Deus Todo-Poderoso, foi seguir os Baalis. Glória a Deus, quem dá chuva é o Deus Todo-Poderoso. Ah, sim, mas vamos fazer a prova. Todos vocês conhecem. Chame aqui os teus profetas, que eu vou invocar o nome do Senhor. O que responder, esse sim será o Deus verdadeiro. E ele vai fazer todo aquele movimento que todos vocês sabem. Bendito seja Deus, não precisa mais. 850 profetas estavam desafiando Elias. E ele vai lá. Quando Elias disse: vocês são muitos, vocês vão clamar primeiro, vocês vão orar primeiro, vocês vão sacrificar primeiro. Coloca 2 bezerros, um seu, o outro é meu, ninguém coloca fogo, deixa que o Deus verdadeiro vai enviar fogo. Então vá lá, você pode clamar. Eles iniciaram, clamou, todo aquele ritual, aquele momento ritualístico de ímpio, fizeram tudo. E Elias está lá dizendo: clame mais alto. Ele deve estar dormindo, ou ele deve estar viajando, ou está muito ocupado. Clame, clame. Chega meio-dia, Baal não responde. E ele vai dizer: chegou a minha vez. Ele vai lá, conserta o altar, aleluia. Ele coloca o bezerro do jeito, ele faz lá tudo o que devia fazer, aleluia, conforme o princípio que ele aprendeu da palavra de Deus como profeta. E agora ele vai clamar e diz assim: Deus, eu fiz isso para que o Senhor saiba, prove para esse povo, e ele saiba que o Senhor é o Deus verdadeiro. Manda fogo, Senhor, manda fogo. Instantaneamente o fogo cai. E ele tinha pedido: coloque água. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes colocaram água. Ah, meu Deus, aí pega fogo esse negócio. Aí quando ele clama: Deus, manda fogo, queima todo o holocausto, lambe a água, tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que ouve a oração do justo. A Bíblia diz que a oração do justo, igreja, pode muito em seus efeitos. Sim, o homem de oração, o homem forte, Elias. Agora, o que acontece?
ele recebe uma palavra. Ele recebe, parece uma palavra setada, vem do inferno, das profundezas. Sabe aquela palavra, sabe, que acerta de vez? É uma palavra simples, mas ela veio muito certeira. Parecia até aquela pedra quando Davi acertou bem na fronte do gigante. E agora, lá vem as setas inflamadas do maligno. Uma palavra só que ele ouviu da bruxa Jezabel, dizendo assim: vivos Deus eu tu tanto, se até amanhã tu viver, eu vou te matar. Elias escutou essa palavra, ouviu essa palavra e acreditou nessa palavra. Oh meu Deus, o homem de Deus, o homem de oração, o homem de fogo, o homem que ora, o homem que ouviu Deus falar várias vezes, agora sim ele está desanimado. Ele está agora mudando de ideia. Ele começa a fugir. Ele sai, ele quer desistir de tudo. Ele quer desistir do seu ministério profético. Ele quer desistir do povo. Meu Deus, mas esse homem teve coisas piores que ele venceu. O homem que orou, Deus ressuscitou um morto. O homem que orou, Deus mandou fogo do céu. O homem que orou, glória a Deus, e fez várias proezas. Agora ele está, parece que eu não acredito mais que foi eu. Será que foi eu que orei? Será que foi Deus mesmo? Meu irmão, igreja, você que ora, mulher de Deus, homem de Deus, você não é super-homem, nem são pequenos deuses. Somos humanos, dotados de carne e osso, vivemos ainda na natureza. Isso tudo pode acontecer. E talvez alguém poderia até dizer: está desviado. Esse homem agora desistiu de tudo, e ele pega agora seu moço, vá para casa, mulher que vai, vou morrer. E ele anda agora sem destino, chega debaixo daquela árvore, ele ali se deita. Ele está tão desanimado, ele agora está desistindo absolutamente de tudo, irmãos. Ele está depressivo, ele está agora nos seus limites, ele não acredita mais no seu ministério profético. É possível isso acontecer, meu irmão. Esteja a sua mente preparada para isso. Você acha que toda vida isso é fogo, isso é poder? Não, irmãos, tem momento de angústia também, tem momento de provas também. É exatamente essas provas que o Senhor envia para testar a nossa fé, até aonde vai nossos limites. E esse homem está agora, irmãos, debaixo de uma árvore. Eu entendo que Deus provocou no profeta um profundo sono, um sono anestésico, um sono que ele está com a mente conturbada, ele está triste, arrasado, ele não acredita mais em nada. Está completando mais de 20 anos, nós vamos completar o segundo ano, glória a Deus, às quintas-feiras, às 3 horas da tarde. Glória a Deus. Eu estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sabe por quê, igreja? Sou o Deus que dos filhos sempre vê-lo muito bem. Em ti não me esqueço.
sejam abençoados e guardados. Louvo pela vida daqueles que vão voltar aos seus lares, às congregações aqui presentes, aos dirigentes. Guarda, Senhor, em todos os teus céus, lembrando do mal, do perigo, de todo acidente, todos possam chegar em paz em seus lares, para a glória do teu santo nome. Pai santo e justo do céu, eu te pedimos e tudo te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder e a consolação do Espírito Santo, seja conosco e todos digam amém.